versículos 1 a 11, João, capítulo de número 8, versículos 1 a 11. Aqueles que encontrarem, digam glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículos 1 ao 11. Queridos, vamos acompanhar a leitura desse texto, assim como estamos assentados, mas em reverência à palavra do Senhor. Quero ser um canal de bênção para a sua vida nessa noite. Quero ser uma voz profética para te abençoar nessa noite em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 8, versículos 1 ao 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado ali os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé ali no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter do que lhe acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, usando o seu dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, então perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso de número 11. Então ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Amados irmãos e irmãs, o tema da minha mensagem nesta noite é este: para onde foram os teus acusadores? Eu vou repetir esse tema porque acho justo nessa noite tratar desse tema com você. Para onde foram os teus acusadores? Olha para quem está mais próximo de você e diga: você sabe aonde eles foram parar? Diga para o seu irmão: aonde estão os teus acusadores? Queridos irmãos e irmãs, eu quero trazer algumas situações que destacam acusadores. Geralmente os nossos acusadores, eles querem nos levar a uma situação que poderia ser facilmente resolvida com diálogo, mas eles preferem nos levar a um confronto. Toda pessoa que não tem abertura para dialogar é uma pessoa que está cheia de acusações. Uma pessoa que não está aberta para diálogo
é uma pessoa que está disposta a viver acusando. Infelizmente, queridos irmãos e irmãs, o acusador é um agente de Satanás. Repita comigo: o acusador é um agente de Satanás. Olha para quem está mais perto de você e diga: o acusador, ele é um agente de Satanás. Você sabe por que ele é um agente de Satanás? Porque, queridos, geralmente o acusador não quer te ver em pé. O acusador, ele não quer ver você em pé. O acusador, ele trabalha contra você até te ver na lona. O diabo é o pai da acusação. Enquanto ele não ver o teu sofrimento, enquanto ele não ver a tua derrota, enquanto ele não te pôr na lona, ele não para de te acusar. Segunda lição: todo acusador é imperdoável. Repita comigo: todo acusador, ele é imperdoável. Amados, o acusador, ele anda em secreto ao nosso lado, esperando só um deslize seu. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, pergunte: você já conheceu algum acusador por aí? Na trajetória de vida você já descobriu algum acusador? Ele anda com você não porque ele vê o interesse de te fazer crescer, ao contrário, ele não vê a hora de você tomar o primeiro tombo. Ele vai trabalhar numa expectativa de enxergar não a sua virtude, mas sim o teu deslize. Novamente, olha para quem está perto de você e fala: você conhece algum acusador por aí? Eu conheço muitos. De modo que o acusador, ele não tem o interesse de caminhar com você. Aliás, queridos irmãos e irmãs, o acusador, geralmente ele vem cheio de jugo. Por quê, queridos? Porque a recompensa dele é te acusar. E detalhe: a verdade para ele não é importante. O interesse dele está na mentira. Porque na verdade, irmão e irmã, tampouco a verdade ou a sinceridade para eles tem algum valor. O acusador ou os acusadores facilmente causam inimizades e divisões. Repita comigo: os acusadores. Por favor, diga isso com autoridade. Diga: os acusadores geralmente são os responsáveis pelas inimizades e divisões. Olha para o seu irmão e fala: você conhece algum acusador por aí? São responsáveis por inimizades no trabalho, são responsáveis por divisões ministeriais, são responsáveis por divisões no trabalho, na faculdade, na família. Detalhe: acusadores são expertos em enxergarem defeitos dos outros, menos os deles. Está dando para entender, queridos? A palavra está sendo profética. O que o pastor está pregando nessa noite aqui é para que você possa estar atento aos acusadores. Jesus disse àquela mulher: para onde foram os teus acusadores? Queridos e queridas, acusadores desrespeitam opiniões diferentes. Repita comigo: acusadores desrespeitam opiniões diferentes. Queridos, isto é fato. Dificilmente eles conseguem
desavenças. Acusadores não demonstram vontade no caminho em te perdoar. Novamente, olha para a pessoa que está mais próxima de você, esse varão, essa varoa de Deus. Você pergunte para ele ou ela, diga assim: você conhece algum acusador? Amados, os acusadores se autodenominam donos da verdade, se autodenominam donos de um conceito absoluto e final. Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 25 ao 26, nos diz: entre imediatamente em conserto com o seu adversário, enquanto ainda ele estiver pelo caminho. Olha para quem está mais próximo de você e fala assim: entre no conserto com o seu adversário. Diga novamente: entre no conserto com o seu adversário. Queridos, por que eu estou falando isso? Se você continuar a leitura no texto bíblico, você vai ver que o seu adversário ele tem intenção de cobrar de você até o último centavo teu. Está escrito na palavra. Acusadores não pensam quando podem ofender. Aliás, acusadores se acham tão detentores da verdade que eles não estão valendo da preocupação se eles estão ou não te ofendendo. Não precisa perguntar para quem está próximo de você, mas certamente você conhece algum acusador. Eles não medem esforços de desvalorizar até o seu ministério. Portanto, amados irmãos e irmãs, algumas vezes nós enfrentamos, confrontamos acusadores pelo caminho. Como eu disse no início, eu acredito que sim. Geralmente, o assunto inicial nunca é com ele, é sempre com o outro. O defeito nunca está com ele ou com ela, sempre é com o outro. Por isso, amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos confronta. Por quê? Porque os acusadores são facilmente, preste atenção nisso, como eu disse no início, imperdoáveis, mas facilmente influentes na vida das pessoas. Nós facilmente caímos e nos motivamos a acusações. Por que, pastor? Porque a acusação pode ser um desejo carnal mantido vivo pelo velho homem. E detalhe, às vezes nós dizemos assim: eu não gosto de jogar as pedras, porque nós sabemos o preço de uma pedra quando nós a levamos. Concorda comigo? Você sabe o preço de uma pedrada quando você leva, quando você toma. Mas quando você vê alguém dando uma pedrada, às vezes dá vontade, porque é um desejo carnal. Detalhe, o acusador ele não mede consequências. O acusador, ele acha que ele faz bem colocando a pessoa na acusação. E detalhe, o pior de tudo é que para o acusador levar o outro ao esquecimento é um alvo fácil. Eu me lembro que certa vez eu estava numa situação muito difícil na minha vida, aonde as pessoas só enxergavam os meus defeitos. Você já passou por uma situação como essa? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você já viveu uma situação como essa? Você tenta fazer de melhor, você tenta mostrar o melhor, você tenta ensinar o melhor, você tenta provar o contrário. Eu sempre digo a alguns amigos meus que são advogados que o único lugar no mundo que se tem que provar o contrário, inclusive a uma verdade,
é no Brasil. A pessoa te faz uma acusação falsa e você tem que provar o contrário. É absurdo. Aonde estão os acusadores? Jesus fala isso com aquela mulher. Veja bem, queridos, entendam o propósito do texto. Tem pessoas que perdem mais tempo acusando o defeito de alguém do que refletindo sobre a forma como ela ou ele poderia ajudar. Deixa eu te dar uma orientação pastoral. Antes de perder tempo com acusações ou com seus acusadores, ganhe tempo pensando e refletindo como você pode melhorar a vida do outro. Toca no seu irmão e fala: você entendeu? Como nós podemos melhorar a vida da outra pessoa? Jesus se encontra com uma mulher inicialmente cheia de problemas. Jesus se encontra com uma mulher, podemos até dizer, envolvida e influenciada por demônios. Claro, por que não? Jesus se depara com uma mulher que diante da lei, ela deveria ser morta, apedrejada. Mas a intenção daqueles homens não era simplesmente matá-la, mas trazer algo que pudesse comprometer não a vida da mulher, mas o ministério de Jesus. Acusações infundáveis e até as fundáveis podem comprometer, não é só a vida de alguém, pode comprometer a família, pode comprometer o trabalho, pode comprometer um projeto de vida construído com muito sacrifício, pode construir o chamado, pode destruir muitas coisas importantes. Por isso nós precisamos estar atentos, porque a acusação é uma arma perigosa de Satanás. Repita comigo: Satanás usa a sua arma poderosa, que é a acusação, contra nós. Tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui, e com muitas pessoas que não estão aqui, mas certamente ouvirão e verão essa mensagem, que provavelmente estão sofrendo até hoje, porque foram acusadas de algo que não fizeram. Pastor, mas se fez. O jugo não é teu. O jugo cabe ao Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Certamente essa palavra é para uma multidão de pessoas que estão agora pensando o que eu devo fazer com os meus acusadores. Olha só, querido, não perca tempo acusando, mas invista o seu tempo refletindo na forma e na maneira como você pode ajudar. Queridos, eu digo sempre que numa assembleia, numa reunião, num concílio, no momento de pequeno grupo, num encontro de família, às vezes entram assuntos que nos levam a discutir e nos envolvemos a participar de processos que não vão gerar nada. Veja bem o que eu quero em síntese te dizer. Repita comigo: não perca tempo com assuntos que não te levarão a nada. Eu estava no mercado, no supermercado essa semana, e eu vi uma moça trabalhando no caixa e tinha uma outra pessoa que estava no pacote. E essa pessoa falava tão mal de uma terceira pessoa e que não estava próxima, mas falava, dizia coisas terríveis, absurdas. Provavelmente ela achava que eu não estava ouvindo.
sequer merecia estar nesse mundo, porque a maneira como ela apresentava os defeitos, as formas, as dificuldades, não glorificava a imagem daquela pessoa. E por jesucidência, eu não imaginava que aquela pessoa pela qual eles estavam conversando, estavam passando por ali. Eu me lembro que eu puxei o carrinho e caiu no meu carrinho um pacote. Eu volto a repetir, por jesucidência, aquela pessoa pela qual as duas estavam falando, pegou o pacote e disse: Senhor, o senhor estava esquecendo, caiu do seu carrinho. Eu olhei, e aí eu ouvi quando aquelas duas pessoas disseram assim: cala a boca, porque ela está chegando aí. Deu para entender? Às vezes, irmãos e irmãs, nós desqualificamos as pessoas simplesmente porque entramos numa discussão infundável. E eu quero deixar claro para você nessa noite que veio me ouvir e ouvir a palavra de Deus: use de uma preferência, não entre em assuntos que não te levarão a nada, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no meio familiar, seja na igreja, seja onde for. Se você perceber que no meio daquele diálogo, no meio daquele processo de conversa, não vai gerar nada produtivo, então tome uma decisão, não participe deste meio. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Não entre numa discussão que não vai gerar vida, que não vai gerar frutos, que não vai haver construções produtivas. Queridos, muitas discussões, eu estudei psicologia, eu digo para você, resultam em inimizades. Famílias tradicionais se dividem, igrejas enormes se dividem, amizades profundas, íntimas se dividem, casamentos, namoros, noivados. Quantas coisas são prejudicadas por causa de falsas acusações. Queridos, infelizmente, existem pessoas que têm uma fixação por defeitos. Repita comigo: existem pessoas que têm uma fixação de enxergar defeitos. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: existem pessoas que têm uma fixação. Fala, fixação. Olha que palavra gostosa, né? Diga assim: de enxergar defeitos. Não vou nem perguntar para você se você conhece alguém assim. Amados, se Deus nos leva a enxergar os defeitos, é porque o resultado do conserto está em nós. O antídoto, o remédio, a solução está em nós. Se Deus nos faz enxergar o defeito, é porque Deus espera que nós consertemos. Veja, amados irmãos e irmãs, isso parece ser ruim, mas eu quero dizer para você: o justo, ele é verdadeiro, mas o acusador, ele é um famoso antipático. Repita comigo: o acusador, ele é um famoso antipático. Novamente, olha para quem está perto de você e fala assim: você não é antipático não.
Não é por nada, mas eu corro de acusadores. Existem pessoas que já chegaram no meu pastor, eu sou de poucas amizades. Tem pessoas que dizem, não, eu sou de poucos relacionamentos. Amados, então você tem que comedir o teu posicionamento. Porque, queridos irmãos e irmãs, a antipatia pode ser um resultado de uma imagem, de um espírito, de uma palavra acusadora. Detalhe, é muito complicado a gente confiar os nossos problemas em quem gosta de acusar. Deu para entender isso? Quando nós jogamos as pedras das acusações no chão, nós deixamos de ser antipáticos e nos tornamos simpáticos. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é um dever você ser simpático comigo. Literalmente, Jesus estava dizendo: cadê aqueles antipáticos? Jesus estava ao lado de uma mulher impura, suja, já deveria ter apanhado, humilhada no meio da cidade, porque quando uma adúltera era pega em flagrante, ela era levada para a praça e ali ela era desposada, tiravam-lhe a roupa de modo muito humilhante, cuspiam, jogavam lixo, jogavam palavras contra ela, amaldiçoavam ela, julgavam ela tinha sofrido todo tipo de julgamento, do mais leve ao mais pesado. E Jesus no final ainda diz assim: cadê aqueles antipáticos? Eu fico pensando sobre a simpatia de Jesus. Você sabe, queridos, eu já tive experiência no meu ministério de pessoas que na hora H que iam pecar, eles olharam não para o pecado, mas eles pensaram na minha imagem. Se eu fizer isso, como é que eu vou encarar o meu pastor? A acusação, queridos irmãos e irmãs, no mínimo gera antipatia. No universo das acusações, muitas delas, como eu disse na minha mensagem, são infundáveis. Entretanto, alguns resultados finais podem até nos servir de exemplos para serem corrigidos. Mas a única maneira para vencer a acusação, repita comigo, é amor. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você só vence um acusador com amor. Fala, e muito amor. Você lembra de uma parábola que Jesus contou? Que ele guardou 99 ovelhas e foi atrás daquela que se perdeu? Diante dessa palavra, o amor corrige qualquer pecador. O amor ensina ao acusador que com perdão é possível caminhar com ele ou com ela muito mais tempo. Queridos irmãos e irmãs, já estou praticamente caminhando para o final da minha palavra. O enfoque de Jesus, na verdade, foi este. Eu poderia aqui trazer uma palavra onde você poderia gritar, onde você poderia pular, onde você poderia virar até cambalhotas, falar em mistérios. Eu sei disso, eu sei do meu talento, do meu dom, da unção que Deus nos deu nesses dias, nesse tempo. Mas a minha palavra nessa noite é instrutiva. Porque, queridos irmãos e irmãs, por causa de muitas acusações, pessoas talentosas estão sendo enterradas vivas. Por causa de acusações, muitas pessoas
pessoas estão abandonando o seu ministério por causa de acusações. Pessoas valorosas estão caindo na depressão, na mesmice, estão vivendo como se estivessem submergidas, escondidas, ocultas dentro de cavernas. Nós precisamos, irmãos, aprender a nos regozijar, a nos alegrar quando um pecador está disposto a se arrepender. Glória a Deus. Se você sabe, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, que há pessoas que estão vivendo momentos difíceis, ore para que Deus possa salvá-las pelo poder do nome de Jesus. Se estão caminhando por caminhos que não são caminhos da fé, não estão vivendo em harmonia com a palavra de Deus, com aqueles que seguem a palavra de Deus, então pelo menos decida orar por elas em nome de Jesus. Ora, que Deus resolve. Repita comigo: ore, porque Deus tem poder para resolver. Olhe para o seu irmão que está do outro lado e diga: ore, irmão, porque Deus tem poder para resolver. Queridos, o acusador, ele olha para o resultado final. Você já parou para pensar que um acusador, ele gosta de olhar não para a situação, mas para o fim da situação? Acho que vocês não entenderam. Alguém já enfrentou uma situação como essa, a dizer assim: eu sabia que isso ia acontecer, esse homem não presta, essa mulher não presta. Não vou nem perguntar se você conhece alguma coisa toda, porque você já conhece. Mas a situação é catastrófica. A pessoa ela olha não o problema, não a situação que aquele ou aquela está envolvido ou envolvida. Ele olha o fim da situação. Olha só que coisa interessante. Quando eu estava lá naquele supermercado, uma das frases que mais me tocou foi quando a moça que estava no pacote retrucou a que estava no caixa dizendo: essa mulher não presta, e a hora que ela me encontrar eu vou falar umas verdades para ela. Quando eu vi aquela pessoa gentil pegando e colocando novamente no meu carrinho aquela sacola que eu estava perdendo, deixando para trás, na hora eu observei o rosto, a fisionomia daquelas duas que estavam no caixa. Eu estendi a minha mão e disse a ela assim: muito obrigado pela sua preciosa gentileza. E olhei para as duas do caixa. Você sabe, querido irmão e irmã, que o resultado final do acusador são dois resultados. Repita comigo: ou a exclusão, de novo, de novo, agora diga comigo: ou a morte. Quais são os dois resultados de um acusador? Exclusão ou a morte. De novo, Exclusão ou a morte. diga para o seu irmão que está perto de você: fala, exclusão ou morte. Amado, Jesus tinha todas as argumentações para dizer: mate-a. Jesus poderia dizer: esta mulher não presta, condene-a. Jesus poderia dizer: a morte é o fim dessa mulher, ela não tem qualidade, a vida dela foi uma vergonha. Disciplina a exclusão. A preferência daqueles homens, a preferência daquela congregação
pessoa fosse excluída da nossa vida, do nosso meio, porque nós pensamos no resultado final. Nós somos envolvidos pela acusação, nós nos tornamos indignados. Às vezes eu fico até com medo de assistir programa jornalístico hoje em dia. Se você liga a televisão, dá até medo, parece que sai sangue. E às vezes Satanás soa no nosso ouvido dizendo: ainda esse homem merece perdão pelo que ele fez, essa mulher merece perdão pelo que ela fez. Em seu lugar, o que você faria? Se fosse com a sua família, o que você faria? Se fosse com você, o que você falaria? E parece que numa situação intuitiva nasce dentro de nós um ódio de acusação, e nós preferimos então o derramamento do sangue ou até mesmo a exclusão. Não adianta correr, querido, mas isso acontece comigo e com você. Dentro dessa palavra profética, Jesus disse: eu tenho ainda uma preferência. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, aleluia. Jesus olha para uma mulher que poderia ser excluída ou poderia ser condenada à morte. Mas Jesus não é Deus de exclusão, e Jesus não é Deus de morte. Jesus é Deus de vida e conversão. Jesus é Deus de restauração. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Jesus não é aquele que vem tirar o sangue, mas é Ele que dá o sangue para que o outro tenha vida. Queridos, como nós devemos olhar os nossos acusadores? Com um olhar de destruição e exclusão? Não. Devemos olhar os nossos acusadores com o olhar de Jesus. Usar os termos, as palavras de Jesus. Certamente a acusação nos priva de algumas coisas, dentre elas da verdade. Como nós somos humilhados quando temos que provar falsas acusações. Eu já encontrei com pessoas que caminharam comigo um certo tempo e depois passaram a me odiar, e eu perguntei por quê. Eu já caminhei com pessoas do meu lado que no início da caminhada me davam braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, meia volta, cabeça, pescoço, coluna, e quando fui corrigidas, não sei porquê, viraram a mente, transformaram pensamentos e de repente, tendenciosamente começaram a trabalhar contra mim. Não estou falando simplesmente isso aqui para acusar ou para dizer de uma realidade local ou não. Não é isso. Eu tenho experiência de mais de 19 anos de ministério, já vivi isso. Amados, nós vivemos esses sentimentos de sermos acusados e humilhados por falsas acusações. Na sociedade de hoje, como eu disse, o mentiroso não precisa provar nada, mas aquele que anda em verdade necessita. É incrível, mas parece ser muito mais difícil você provar uma verdade do que ocultar uma mentira. Faça um teste. Tente provar para alguém que aquilo que você está falando é importante para ela. Olha para quem está do seu lado e fala assim: é mais fácil falar uma verdade? Provar uma verdade? Diga para o seu irmão: ou contar uma mentira. Incrível. Mas a verdade é essa, queridos irmãos e irmãs. Como é complicado quando você é acusado de algo que não fez, de algo que não disse, de algo que não é com você. É interessante dizer que outra vez eu estava vendo
um programa jornalístico e apareceu um rapaz que estava algemado. E aí uma certa pessoa dizia: confessa, rapaz, confesse que foi você. E ele dizia assim: não fui eu. E ele gritava: confesse, rapaz, seja homem, claro que foi você. E o rapaz dizia em lágrimas, algemado: não fui eu. Até eu fiquei em dúvida: será que não? Será que sim? Será que não? Será que sim? Uma semana depois, assistindo o mesmo programa jornalístico, estava uma retratação que aquele moço estava algemado enganosamente e que ele não era o culpado. Acusações falsas algemam pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala: acusações algemam as pessoas. Olha para o seu irmão e fala: as acusações humilham pessoas. Amados, entre acusar e orar, ore. Entre falar o bem e o mal, prefira o bem. Entre ocultar uma verdade e falar uma mentira, prefira esperar na verdade, porque a verdade vos libertará. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia nos diz que os nossos adversários, eles não andam longe de nós. Repitam comigo: os nossos adversários, eles não andam longe de nós. Fala: os adversários, os acusadores, andam ao derredor. Novamente, pergunte para o seu irmão, fala: você conhece algum acusador aí? Fala para o seu irmão, fala assim: não adianta correr. Fala: eles estão ao derredor. O acusador, ele se levanta contra as coisas de Deus, como está escrito em Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Eles andam próximos de você, eles se levantam contra as coisas de Deus. Os acusadores, como está escrito em 1 Pedro 5,8, diz que eles vêm para saber se estamos ou não vigilantes. Por isso que a palavra de Deus diz: você precisa vigiar. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, fica de olho, fica atento. Eles vêm e eles chegam sutilmente, você precisa estar atento. A Bíblia fala que a acusação é um desejo da carne, como está escrito em Gálatas 5,17. Em 1 João 2,15 diz que o acusador, ele tem consciência nos olhos. Olha só que coisa incrível. O acusador, ele faz assim, ó. O olhar dele é de soberba, não é de avaliação. É um espírito maligno de superioridade. Ele olha por cima de você. Você conhece alguém por aí? Ele fica te sondando no trabalho, ele fica te sondando dentro de casa, ele fica te sondando no quarteirão da rua, ele fica te sondando, e no final ainda ele diz: eu conheço bem esse cabra aí, eu conheço bem a vida dele, eu sei quem é esse peão aí, ou essa perua. Esse daí eu conheço pelo cheiro. Tem uns que tem até faro. Tem uns acusadores que sentem o cheiro, você como. Tem outros que vão além. Eles têm um espírito de premonição, até demoníaco. Eu antevejo, eu sei que ele vai fazer isso. O acusador, ele é terrível, porque ele tem concupiscência nos olhos. Ele vê coisas que não estão acontecendo. Ele enxerga coisas que não estão acontecendo. Eu já sofri acusações de coisas que eu não fiz, por causa de concupiscência dos olhos. E a pessoa disse: eu vi com os meus próprios olhos. E eu disse: o que você viu? Espero que isso não tenha nunca acontecido com você. Mas tem gente que tem essa concupiscência. O olhar dele não é um olhar cristão. O olhar dele é um olhar de julgo carnal, demoníaco, que ele quer ver te consumir
com os olhos. E tem gente que, se você não tomar cuidado, querido, a boca cai no olho, que ele fica assim para você. E tem gente que é pior, estou te comendo pelos olhos. Olha para o seu irmão e fala: você já viu algum por aí? Eu já. Queridos e queridas, a Bíblia nos mostra que o acusador, ele acha um lugar para você cair. O acusador, ele tem uma linguagem que não é de repreensão, mas é pesada. Repita comigo, isso é sabedoria. Repita comigo: a linguagem do acusador não é de repreensão. Diga para o seu irmão: é pesado. Você sabe quando você está sendo repreendido, e você sabe quando você está tomando uma linguagem pesada. A repreensão, você chora, você até se irrita, às vezes você nega, você não quer ouvir, às vezes um gesto, às vezes um modo, alguma coisa que você sabe que você não está bem, que não é o que você tem que fazer, aquilo que você tem que fazer, porém está fazendo. Mas quando você recebe a acusação, aquilo se torna um peso tão grande. Detalhe, isso é fato. Quando você não ouve uma mensagem que é de Deus, você sente o peso da acusação. Me perdoe a minha colocação, mas eu estou gravando essa mensagem, eu tenho que me referir a isso. Eu não aceito quando eu ouço um pregador dizer assim: olha, eu não quero falar com quem é, mas eu estou falando aqui com algumas pessoas assim. Amados, isso não é cristão. Se você tem que dizer alguma coisa, seja a sua linguagem repreensível na disciplina do Senhor, mas não pesada, para que você não possa matar uma pessoa. Glória a Deus. Enfim, queridos, o acusador, ele é um multiplicador. Repita comigo: o acusador, ele é multiplicador. Olha para o seu irmão e fala: o acusador, ele é contagiante. Vou até usar o termo, né? Misericórdia. Mas ele é mais contagiante do que o cristão. É sério, é sério. Porque o acusador, rapaz, eu não sei o que tem no lado dele, que ele te induz a acreditar. E ele baba, você baba também. O olho dele sai sangue, o seu também. Daqui a pouco ele fala: esse cabra é esse, você passa a acreditar. Por incrível que pareça, eu conheço por outro lado algumas pessoas, alguns crentes, e que às vezes não são bem valorizados pela igreja. Isso eu estou falando no âmbito geral. Eu gosto daqueles irmãos do ministério silêncio. Sabe qual é esse ministério? A acusação está ferrenha, a coisa está pegando fogo. Você chega nele e fala: que lado você está? Ele olha para você e fala assim: estou do lado de Jesus, vamos orar. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? O acusador, ele é partidário. E ele tem uma facilidade tão grande de levantar partidos, menos o PC, Partido Cristão, da igreja. É incrível, ele começa a dividir, ele começa a ter ciúmes, ele começa a andar em confusão. Todos os assuntos se levantam rapidamente por eles. Eles são facilmente pessoas que gostam de atacar. E na verdade, querido, não importa a distância, sempre você vai ver uma funda do lado dele com boas pedrinhas para atingir quem está perto e quem está longe. Ele é ou ela é um trator, uma esteira que passa por cima de qualquer um, se necessário, até do pastor. Isso é bom porque eu estou pregando e vai essa mensagem no YouTube. Tem muitos pastores excelentes que estão sofrendo, morrendo no ministério por falsas acusações. Eu encerro essa ministração dizendo para você: tem alguns acusadores que são tremendos artistas. Repitam comigo:
Alguns acusadores são tremendos artistas. O seu irmão fala assim: os acusadores são tremendos artistas. Eles são tão capazes de criar uma situação que eles transformam uma situação simples numa novela de vida. Daqui um pouco envolve um, envolve outro, envolve um. Ele monta um time para ele. E quando vai se aproximando o momento de descobrir a verdade, sabe qual é o posicionamento dele? Ninguém me ama, ninguém me quer. Só que lá no fundo o choro dele não é um choro de ninguém me ama, ninguém me quer. Não é o mal me quer, ninguém me quer. É um choro da consciência de que ele errou, de que ela falhou, de que tomou decisões precipitadas e infundáveis que não deveriam ser tomadas, que olhou não com os olhos de Cristo, mas com os olhos da concupiscência da carne, e que por motivação diabólica tomou uma decisão errada e comprometeu a sua vida e a vida daqueles que ele disse amar. Queridos, tem acusações que são tão envolventes, que envolvem até profetas na igreja. Repita comigo: tem profetas acusadores. Novamente. Tem profetas acusadores. Outro dia eu estava num culto e eu me retirei no meio da mensagem de um pregador. Sério. Ele disse assim: agora eu vou usar o cajado para arrebentar os crentes que estão desviados. Eu falei: esse não é pastor, esse é acusador. Porque se ele está levantando isso contra a igreja, é porque o pecado também está nele. Amados, nós precisamos dar ouvidos ao Senhor. Repita comigo: pastor, aonde esta mulher encontrou solução em Jesus. Glória a Deus. Amados, não havia ninguém que pudesse lhe dar um voto de confiança. Enquanto todos, até os profetas, diz a Bíblia, os sacerdotes e escribas, homens da lei, queriam lhe fazer mal, Jesus está escrevendo numa terra, ou quem sabe, assumindo, pegando alguns grãos de areia, procurando ali, quem sabe, apagar a história daquela mulher, do passado dela, e escrever uma nova história. Ela se aproxima de Jesus e ela vê uma oportunidade. Duas situações que ela estava vivenciando. A acusação gera angústia. Repita comigo: acusação gera angústia. Deixa eu fazer aspas aqui. Quantos de vocês, eu não sou fã, viu, Liz, daquela história do passado, eu não sou tão antigo assim, mas eu já ouvi algumas histórias que dizia assim: se a orelha do lado direito esquentar, estão falando bem de mim. Ainda bem que não tem ninguém aqui do meu tempo. Esquentou a esquerda, meu Deus, estão falando mal de mim. Não precisa levantar a sua mão, mas eu acredito que alguém aqui já passou por esse instante na vida. Outras vezes eu já passei por essas circunstâncias 3, 4, 5 vezes ao dia. Eu falei: Deus, minha orelha está como se estivesse dentro de uma bacia fervente. Senhor, estou falando muito mal, muda de posição. Aí de vez em quando esquentava um pouquinho. Não, é incrível. De vez em quando eu até punha a mão assim para saber que lado estava mais quente. Opa, hoje estão falando bem de mim. Hoje estão falando menos mal. Vivi essa história durante algum tempo. Mas eu quero falar para você que espiritualmente tem um sentido. Quando alguém se levanta com falsa acusação contra nós, nosso espírito não testifica. Sabe o que gera? Angústia. Se o teu espírito fica angustiado, é sinal de que aquilo ainda não é verdade.
Preste atenção nisso. Aquela mulher chega ao lado de Jesus angustiada. Jesus poderia aumentar a angústia dela, Jesus poderia mandar, como eu disse, matá-la, Jesus poderia mandá-la condená-la, Jesus poderia fazer muitas coisas. Uma palavra de Jesus poderia destruir a história daquela mulher. Ela estava angustiada. Jesus usa dois artifícios e diz: quem não tiver pecado, lança. Depois ele diz, insistindo, lança a pedra. Ora, o acusador, ele não tem controle na palavra. O acusador, ele nunca chega só com palavra, mas ele chega também com pedras. Jesus diz: aquieta aí, mulher, porque eu sou o teu socorro e eu sou o teu auxílio. Eu quero falar para vocês nessa noite que qualquer acusação que vier contra a vida de vocês de hoje em diante, ou aquelas que ficaram para trás, mas que estão angustiando a vida de vocês, eu quero dizer para vocês que Jesus está em pé ao seu lado nessa noite. Glorifique ao Senhor. E o Senhor está te dizendo: você não precisa falar nada, você não precisa se defender, você não precisa provar nada, porque eu sou o teu auxílio, eu sou o teu Deus nessa noite, eu serei o teu socorro nos tempos de angústias. Aplauda o Senhor, igreja, aleluia. Ele é o Senhor. Queridos, não temas se o teu acusador vier cheio de argumentos. A consciência de um acusador pode ser até de justiça e de honra, mas não faça da acusação um alarme para a tua vida. Ore pelos teus acusadores. Acusadores defendem ideias. Jesus defende pessoas. Vamos colocar em pé, queridos. Vamos orar. Repita comigo. Repita por favor.